E aí pessoal, tudo bem? Então, eu trouxe uma das palestras que eu participei nas casas André Luiz, onde fala dos bem-aventurados mansos e pacíficos. Por uma questão de tempo, do tempo que eu tenho cedido pelo YouTube, porque essa palestra vai estar no YouTube, nosso canal, e vai estar lá no blog ostrescaminhos.blogspot.com.br, ok? E devido ao tempo, eu coloquei ela dividida em duas vezes. E eu espero que você aprecie mais essa lição, em que muito nos ajuda a continuar a continuidade, dos nossos estudos, ok? Então, espero que você aprecie. Muito obrigado. Vamos lá. Queridos companheiros de jornada, amigos presentes, que a paz do Mestre Jesus esteja nesse momento nos envolvendo, que esteja conosco nesse instante. Jesus, que eu tenho certeza absoluta que nesse momento diante de nós, está muito feliz, porque Ele trabalhou muito para que nós estivéssemos hoje com um ambiente como esse, com essa vontade da aquisição da informação, com essa vontade da aquisição do melhoramento. Ao administrar dentro de nós as informações obtidas em todas as lições, nós vamos escolhendo o melhor, nós vamos nos adaptando à ideia renovadora e nós vamos nos direcionando à evolução com mais agilidade, com mais empenho, com mais vontade. Jesus trabalhou muito por isso. Por isso que eu digo e tenho absoluta certeza que a felicidade para no ar, que a felicidade está entre nós, de estarmos nesse momento vinculados a essa possibilidade de mais aquisição, de mais informação e de, portanto, mais amadurecimento para melhorarmos, o comportamento diante da jornada reencarnatória. Como foi dito, nós vamos falar do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E que capítulo, hein? Que ensinamento que Jesus nos dá. Eu costumo dizer que a bem-aventurança é projeto que Jesus nos coloca, Diante de todas as ideias que Jesus nos passa, a bem-aventurança são projetos. Que ele diz, se nós formos determinada situação, hoje, o manso e o pacífico, ou em algumas traduções brandos, brandos e pacíficos, nós vamos ter ganhos. E a nossa meta em procurar ser isso é o resto, quando a espiritualidade nos dá todo o conteúdo de informação, Por exemplo, bem-aventurados os brandos ou mansos, porque herdarão a terra. Recompensa, E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Legal isso, hein? É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, numa pessoa, um profissional, em que ele tenha conhecimento político. Foi formado nisso, Aí você pergunta uma projeção política do país, e ele sabe dizer, porque ele tem todas as articulações, conhecimento daquilo. Ele sabe dizer uma projeção provável da política de determinado país. Ou se você chega num economista, e você pergunta como vai ser a economia daquele país, e ele sabe dizer, diante de um panorama de estudo, com as técnicas adquiridas, com conhecimento adquirido, como é que vai ser a economia daquele país para o próximo ano. Jesus é assim para conosco, diante do seu conhecimento imenso, ele projeta para nós os benefícios que nós vamos ter ao ser. Então, se conseguimos dentro da nossa mente termos uma ideia de ser manso, nós vamos herdar a terra. Mais ou menos como dizer que o projeto de um planeta de regeneração é um planeta de pessoas mansas, pacíficas. Entende isso? Quando nós estivermos diante da nossa mente, a reunião dos nossos pensamentos forem reuniões de espíritos mansos, pacíficos, herdaremos a terra. É um planeta de regeneração, então. É um projeto, uma perspectiva. Entende? E quando falamos que serão chamados os pacíficos filhos de Deus,
porque estaremos dentro da nossa mente numa condição fluídica, magnética, igual aos bons companheiros espirituais. É um projeto. Mas, por enquanto, ainda há uma meta a ser atingida. E aí vem as instruções dos Espíritos. Segue, ainda no capítulo de hoje, outros alertas, para que possamos, então, iniciar um planejamento dentro da nossa mente, para sermos um dia manso e pacífico. Jesus nos alerta como devemos nos lidar diante do comportamento com os nossos semelhantes. Então ele coloca que o maior ingrediente dentro do nosso modo de pensar é a forma como a lida que nós temos com os nossos semelhantes. E aí coloca a paciência, ressalta todos os benefícios que essa paciência nos dá para que possamos passar pelos exercícios contidos na nossa vida, porque passar sem a paciência é de uma coisa constrangedor, no caso para nós, para nosso segmento de evolução. Jesus então ressalta que devemos nos comportar diante do nosso semelhante com a maior dignidade possível. E coloca a vigilância, aí daquele que haja com ira, aí daquele que responda ao seu semelhante, pronunciando a palavra raca, né? Olhando de lado. Esse gesto era tido pelos hebreus, falava raca, virava o rosto, cuspia no chão. O orgulho, né? Não aceitando, então, raca significa homem de mal conduta. Então, não se aceitava os defeitos do nosso semelhante. E nos sentíamos superiores. E aí agíamos assim. Na época em que estávamos em algum lugar como os hebreus, enfim. Hoje em dia, passado 2016 anos mais ou menos, quantos conflitos nós temos ainda diante dos nossos comportamentos com os nossos semelhantes? E aonde nós cometemos a maioria dos nossos erros? Em casa. Porque ressalta hoje, e é maravilhoso como coloca os alertas, como coloca os sensos de observação diante do estudo, é que ser bom é uma necessidade extremamente gigante. E ressalta o verniz social. Olha, a espiritualidade é minuciosa. Porque tem muita gente que é bondoso diante do verniz social. Bondoso só para ficar bem na fita, naquele momento em que está participando daquela reunião ou que está diante da sociedade. É bom porque ele fica sendo bem visto. É bom, mas a bondade não faz realmente parte dele. É apenas do lado de fora, entende isso? E a espiritualidade ressalta para que a gente tenha cuidado com esse verniz, que ele é importante diante do nosso momento de evolução, porque muitas vezes nós conseguimos angariar um inimigo com muita facilidade, porque o nosso momento de evolução é inadequado ainda. Então, às vezes, se você olha com a cara meia feia para alguém, pronto. Já foi suficiente. Fica às vezes, você viu como ele me olhou? Fica às vezes muito tempo sem falar com a pessoa. O que ele pensa que ele é para me olhar desse jeito? A gente simplesmente não fala assim, não está no momento bom dele. Paciência, né? E age com mais simplicidade, amortece essa ferida que não deixa nem fazer a ferida, né? E dá continuidade ao fluxo da vida. Não, a gente acaba pegando aquilo de entrave e se acende aquilo dentro de nós. E quando a gente percebe o defeito do outro, ele está implantado em nós. É por isso que a gente consegue reconhecer rapidamente, né? E não aceitamos os defeitos das pessoas, como se nós fôssemos perfeitos. Porque os perfeitos entendem aqueles que não têm a perfeição ainda, que é o caso dos companheiros espirituais que nós não estamos vendo, mas eles estão aqui presentes em bondade suprema. Porque se eles se incomodassem, por exemplo,
os companheiros espirituais que organizaram esta reunião. Estão aqui diante desse planejamento de ambiente, onde nós estamos recebendo, cada um de nós, diferenciado diante do nosso modo de ser e do nosso modo de pensar, benefícios. Se eles ligassem para os defeitos, nem estariam aqui, porque nós estamos reunidos e nós somos cheios de defeitos. E Jesus e os Espíritos hoje nos alertam em relação a isso, a compreensão da imperfeição do outro. E nos alerta a não esconder a nossa, pelo menos para nós. É importantíssimo que tenhamos a coragem a cada momento da nossa vida de ver, eu sou capaz de errar nisso. Porque ao entender que eu estou errando, eu vou me corrigir, é um automático isso. Ao se entender errado em determinada coisa, imediatamente nós corrigimos. É a forma mais sincera de se conduzir a vida de cada um. É a maneira mais inteligente da gente compactuar com a vida. Eu tenho coragem de errar nisso. Eu sou falho nisso. E ao descobrir, se conscientizar disso, automaticamente procuramos a correção. Os Espíritos nos alertam que nós somos altamente capazes de falar mal dos outros, altamente capazes de irritar os outros. Nós somos altamente capazes de não aceitar o outro, a menos que o outro não nos faça absolutamente nada de imperfeito. Fato extremamente raro num planeta de provas e expiações. Porque sendo de provas e expiações, nós temos que ter a consciência absoluta de que a perfeição ainda não pertence a nenhum de nós. Nós somos flexíveis, um pouco melhores em algumas coisas, um pouco piores em outras, mas ainda imperfeitos. E aí nós vamos entender um ao outro. O mal não vai mais chamar a atenção da gente. Não vamos querer ficar irados. A cólera destruidora, esmagadora da nossa condição e capacidade fluídica de vivermos melhor. Não vamos transmitir para dentro de nós a doença incessante que o esgotamento do mau pensamento faz em nós. Não vamos mais ser fabricantes de doenças. Como somos fabricantes de doenças? Mediante a possibilidade de não ser manso e pacífico. Mediante a condição de o tempo inteiro estarmos montando conflitos, principalmente dentro de casa. No ser pai, mãe, filho, filha, às vezes a família é montada numa tentativa extremamente organizada da espiritualidade para que a gente possa combater os nossos defeitos mais íntimos um com o outro. E como não existe o verniz social familiar, porque dentro de casa nós somos nós mesmos, ficamos despreocupados desse verniz. E aí ocasionamos, às vezes, conflitos destruidores alarmantes, constituindo a próxima família numa situação em que às vezes não é agradável. Montamos então uma textura de vida em que nós atraímos o fluxo do mal em nós. Porque ao maldizer, ao ofender, ao humilhar, ultrajar, sei lá qual seja a atitude, o simples falar mal pelas costas, nós estamos transmitindo diante da energia do nosso pensamento, que primeiro está em mim, aqui dentro, e depois ao eu pensar no meu semelhante, eu o ataco. André Luiz costuma dizer que os pensamentos negativos são como flechas que atingimos nas costas dos nossos semelhantes. E os nossos semelhantes atingidos sabem que foram atingidos. Muitas vezes nem sabem por quem. Quando descobre, somos seres racionais, imperfeitos. Quando se sente ofendido, quando vê que houve uma mentira num trato de relacionamento,